Sabe, existem certos lugares no mundo onde a linha que separa a vida e a morte é bem fininha. Hospitais, necrotérios. São locais de passagem, né? E para quem trabalha ali no meio disso tudo, essa fronteira às vezes parece que simplesmente some. E aí acontecem uns encontros que, olha, desafiam qualquer lógica. É como se fossem ecos de vidas que se foram, de histórias que foram cortadas no meio, e é justamente nesses lugares, carregados de emoção e de um silêncio pesado, que os relatos dizem que o extraordinário acontece. Então, a grande questão é essa. O que rola quando os vivos precisam trabalhar no meio desses ecos? É isso que a gente vai investigar hoje. Com base em relatos de quem esteve lá, vamos analisar uma série de eventos que parecem dizer que, mesmo depois do fim, algumas presenças simplesmente se recusam a ir embora. Então se prepara para mergulhar nesses mistérios com a gente. Bom, nosso primeiro caso começa com uma coisa bem sutil, quase discreta, mas que vai crescendo até virar um mistério de arrepiar. Um som vindo de um lugar onde o silêncio deveria ser absoluto. A história é a seguinte: plantão normal num hospital. Uma enfermeira atende o telefone e do outro lado uma voz de mulher, desesperada, pedindo ajuda. A ligação cai. O telefone toca de novo, a mesma voz, a mesma súplica. Na terceira vez que toca, silêncio total. A equipe, já bem nervosa, achando que era algum trote de péssimo gosto, decide rastrear de onde vinha a chamada. E o resultado que aparece no sistema é simplesmente impossível. As ligações vinham de dentro do necrotério, um lugar que estava trancado e, teoricamente, vazio. E é aqui que a coisa fica ainda mais bizarra. A segurança vai até lá, destranca a porta e não encontra ninguém. Ninguém mesmo. Mas ali, em cima da mesa, o telefone de onde as ligações saíram estava fora do gancho. Simplesmente não tinha explicação. O medo foi tanto, mas tanto, que o relato diz que um dos funcionários, que até mancava por causa de uma lesão, esqueceu completamente da dor e saiu correndo em pânico total. Ok, a gente falou de sons, mas e quando esses ecos do outro lado deixam de ser só áudio e ganham uma forma visível? A próxima história nos leva para um encontro cara a cara. Uma interação que uma pessoa viu, mas que a tecnologia diz que nunca aconteceu. Imagina a cena: um funcionário experiente fazendo uma tarefa de rotina. Levar um corpo coberto por um lençol da ala do hospital até o necrotério. Ele entra no elevador com a maca. Em um dos andares, uma mulher entra, com uma cara de assustada. Ela olha para a maca e começa a implorar para ele tirar o lençol azul, insistindo que precisava ver quem estava ali. Ele, seguindo o protocolo, diz que não pode, que ela precisa se identificar na recepção primeiro. A mulher então desiste e sai do elevador, um andar antes do destino final dele. A reviravolta acontece lá no necrotério. Quando ele vai descobrir o rosto da falecida para identificação, ele simplesmente congela. Era a mesma mulher que estava com ele no elevador. Desesperado para provar que não estava louco, ele pede as imagens da câmera de segurança. Só que a gravação mostra algo ainda mais perturbador. Ele esteve sozinho no elevador o tempo todo, falando e gesticulando pro nada. A experiência foi tão chocante, um colapso total da realidade, que ele pediu as contas e foi trabalhar em outro hospital. Até agora, a gente viu um fantasma que a câmera não pegou. Mas o que acontece quando a experiência é tão intensa, mas tão intensa, que a própria realidade de quem está vivendo aquilo começa a se despedaçar? O próximo relato é de uma médica legista que passou por uma noite de puro terror psicológico. Era umas 2 da manhã. A legista estava sozinha trabalhando em 2 corpos, o de um rapaz e o de uma moça. Ela se vira rapidinho e quando olha de volta para a maca, o corpo da moça sumiu. Ela esfrega os olhos achando que é o cansaço e o corpo reaparece. Ufa! Só que minutos depois, ao fechar uma porta de vidro, ela vê no reflexo a figura daquela moça em pé, bem do ladinho dela. O terror toma conta quando a aparição, agora com o peito aberto pela autópsia, começa a andar na direção dela e as luzes se apagam. Na escuridão total, só dava para ouvir os gritos de desespero dela. Quando as luzes finalmente voltam, a cena é de uma normalidade surreal. O corpo da moça está lá, de volta na maca, frio, parado. Como se aquela experiência aterrorizante tivesse sido só uma alucinação, coisa do estresse da madrugada. Mas o choque final, aquele que desmonta tudo, ainda estava por vir. Quando um colega chega, encontra ela pálida, em choque. Ela tenta explicar o que aconteceu, falando que aquela defunta quase a matou de susto. E a resposta dele transforma o terror num paradoxo sem explicação. Nunca existiu um segundo corpo. O único cadáver que eles receberam naquela noite foi o do rapaz. A mulher, o corpo, a autópsia,
Será que tudo aconteceu só na cabeça dela? Os relatos que a gente viu até agora envolvem fenômenos bizarros e aparições de dar medo. Mas a nossa última análise vai ainda mais longe. Ela descreve uma experiência de comunicação direta, inteligente, com aqueles que já se foram. Pensa na cena. Uma sala de necropsia. A equipe se preparando. Do nada, o médico legista olha para a porta e fala em voz alta: "Você não pode entrar aqui agora." Todo mundo se olha, porque não tem ninguém lá. Um tempo depois, um colega dele, o Michel, vê uma mulher entrar na sala, dá o mesmo aviso e vê a mulher simplesmente desaparecer na frente dele. Mas o pânico de verdade veio quando Michel abriu a gaveta do freezer para pegar o último corpo da noite. O grito do Michel ecoou pela sala. O corpo que estava na gaveta era da mesma mulher que ele tinha acabado de ver andando por ali. A mulher que simplesmente sumiu no ar. A lógica quebra. Como é que uma pessoa cujo corpo está no freezer podia ter acabado de entrar andando na sala? E é nesse momento que o médico legista, o mais experiente, acalma todo mundo. Ele revela que também viu a aparição e, por espanto geral, começa a conversar com a presença invisível na sala. Ele fazia perguntas como se estivesse conduzindo uma entrevista com o espírito. E essa conversa revela um motivo profundamente humano e trágico. Segundo o legisto, o espírito da mulher estava ali para ver o próprio corpo. Ela tinha sido assassinada pelo marido e, como era muito vaidosa, queria entender o que ele tinha feito com ela, principalmente com o rosto dela. Para a narradora dessa história, uma auxiliar que até então não acreditava em nada disso, aquele momento mudou tudo. Ela ouviu um choro bem baixinho na sala e, criando coragem, se virou. E lá estava a aparição. Uma mulher linda, de olhos azuis, mas com uma expressão de uma tristeza profunda. Era o espírito, que só queria respostas. Quando a gente junta todos esses relatos, um padrão começa a aparecer. Uma espécie de progressão dos fenômenos que leva todo mundo que testemunhou a uma conclusão compartilhada e, para muitos, bem perturbadora. Fica clara essa escalada, né? Começa com sons estranhos, evolui para aparições visuais que as câmeras não pegam, passa por interações que mexem com a nossa percepção da realidade e termina numa comunicação direta, com propósito, com inteligência. Para os profissionais que vivem essas coisas no dia a dia, o ceticismo meio que vai embora. A conclusão, segundo os relatos, se torna inevitável. Aquela linha que separa o trabalho técnico com a morte e a crença em algo a mais, ela se apaga. O que pra gente é história de terror, pra muitos desses profissionais acaba virando parte da rotina. Eles contam que se acostumaram com a ideia de que os espíritos voltam para ver seus corpos e alguns, como aquele médico, até desenvolvem formas como orações para tentar ajudar essas almas a encontrarem paz. E aqui tem um detalhe super importante. Apesar do susto que causam, essas presenças não são descritas como malvadas. Pelo contrário, são vistas como almas perdidas, confusas ou tristes. Espíritos amistosos, que só estão buscando algum tipo de compreensão ou um fechamento para suas histórias. No fim das contas, esses relatos todos deixam a gente com uma pulga atrás da orelha. Se essas experiências forem mais do que alucinações ou coincidências, elas sugerem que o fim que a gente conhece talvez não seja o fim de tudo. E se a morte não for um muro, mas só uma passagem para outro tipo de existência? A resposta talvez só pertence a quem já atravessou essa porta.